Bom dia. Caro senador Ciro Miranda, presidente desta comissão, senador por Goiás, estado onde passei minha juventude, estudante do Liceu de Goiânia e do Colégio José Carlos de Almeida. Caro senador Inácio Arruda, amigo de muitos anos, sempre atento ao cinema brasileiro e às ações da Ancine. Caro senador Paulo Paim, destacado senador desta casa, senhoras e senhores senadores. Volto ao Senado Federal com o duplo dever de prestar contas do trabalho realizado à frente da Ancine e apresentar o que penso serem os seus desafios para o próximo período. A atividade audiovisual se desenvolveu intensamente no país ao longo dos últimos anos. O mercado interno cresceu e a presença da produção brasileira cresceu junto. Em 2009, o Brasil tinha 2.110 salas de cinema e vendeu 112,7 milhões de ingressos. Em 2012, atingiu 2.550 salas e vendeu 146,4 milhões de ingressos. O serviço se expandiu em direção à periferia das grandes cidades. Em faturamento, saímos da condição de 15º mercado internacional para 12º mercado, o maior da América Latina. Somos o 10º mercado internacional em número de ingressos vendidos. O serviço de TV paga foi o grande destaque neste ciclo de crescimento. Em 2009, o país tinha 7,47 milhões de assinantes, pouco mais de 12,7% dos domicílios brasileiros com TV eram atendidos pelo serviço. Hoje, 30% dos domicílios têm TV por assinatura. São 17 milhões de assinantes. O ritmo de crescimento anual da TV paga é da ordem de 28% ao ano, tendo atingido novas parcelas da sociedade brasileira. Pesquisa do Data Popular aponta que de cada 100 assinantes nessa leva recente, 95 pertencem às classes C e D. Em 2016, quando o Brasil tiver 200 milhões de habitantes, metade dos brasileiros terá acesso ao serviço. Ao longo dos últimos 2 anos, começou a se desenvolver no país o serviço de vídeo por demanda em rede dedicada e em ambiente web. O primeiro cresce junto com a expansão dos serviços TV paga. O segundo acompanha a chegada ao país de provedores internacionais e o crescimento das vendas de TVs conectadas. A televisão aberta brasileira, principal serviço audiovisual do país, presente em todo o território nacional, mantém seu bom desempenho em meio ao crescimento dos outros serviços e avança rapidamente no processo de digitalização. É um ativo importante para a cultura nacional e a projeção do Brasil no mundo. A expansão da banda larga fixa e móvel amplia as possibilidades de crescimento dos serviços audiovisuais e desafia produtores, programadores, distribuidores e o conjunto dos agentes econômicos a redesenharem suas estratégias. Certamente convocará o Congresso Nacional a disciplinar as questões relativas à exploração desses serviços no ambiente nacional. Em sintonia com esta realidade e contribuindo para aperfeiçoá-la, o poder público agiu prontamente ao longo desses anos. A aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 11.437, em dezembro de 2006, dotou o país de um sistema de financiamento público complexo e diversificado, capaz de mobilizar parceiros públicos e privados para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro. Com a Lei 11.437, a parceria entre cinema e televisão, e entre esta e a produção independente, se aprofundou. Os recursos arrecadados com a Condecine foram transferidos para o Fundo Setorial do Audiovisual e este se tornou rapidamente o principal instrumento de financiamento da atividade. Em 2010, o lançamento do programa Cinema Perto de Você, com recursos do Fundo do Audiovisual em parceria com o BNDES, reorientou a expansão do parque exibidor em direção às classes C e D, à periferia das grandes cidades e ao interior do Brasil. A aprovação da Lei 12.599, em março de 2012, desonerando a construção e modernização de salas de cinema, acelerou os investimentos do programa e a digitalização do setor. A Lei 12.599 trouxe ainda ferramentas para defender o mercado publicitário nacional para as produtoras e agências de publicidade brasileiras, detendo o processo de desnacionalização desta atividade e garantindo a permanência de empregos e riquezas dentro do Brasil. Mas, sem dúvida, a grande transformação que o mercado audiovisual brasileiro vive é decorrente da aprovação da Lei 12.485 em agosto de 2011. O novo marco regulatório da TV paga, de iniciativa parlamentar, removeu barreiras à expansão do serviço, redefiniu o ambiente regulatório do audiovisual
Obrigou o carregamento de conteúdo brasileiro pelos canais e empacotadoras e reforçou expressivamente o Fundo do Audiovisual com recursos oriundos da atividade. A lei é expressão de como o Congresso Nacional, atento à realidade do setor, do país e aos interesses da cultura nacional, é capaz de induzir o crescimento e acelerar o desenvolvimento do Brasil. Com apenas 1 ano e meio de vigência, o conteúdo brasileiro na TV paga quadruplicou. Surgiram novos canais brasileiros e a produção independente está em plena atividade. Estas conquistas legais, permanentes e estruturantes, foram construídas em plena articulação entre o Poder Legislativo, o Governo Federal, a Ancine, os agentes econômicos do setor e a sociedade civil, tendo como palco privilegiado o Congresso Nacional e o Conselho Superior do Cinema. Este processo culminou em 2012, após 1 ano de debates, na aprovação pelo Conselho Superior do Cinema do Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual, guiado pelo objetivo de fazer do Brasil um dos 5 principais mercados mundiais de cinema e televisão em 2020. O Plano de Diretrizes e Metas consagrou e organizou desafios que a Ancine e o Ministério da Cultura perseguem há muito: expandir o mercado interno, universalizar o acesso da população aos serviços de comunicação audiovisual, transformar o Brasil num forte centro produtor e programador de conteúdos. Neste percurso, a Política Nacional de Cinema e Audiovisual foi moldada como política de Estado, e alguns resultados se destacam. As distribuidoras brasileiras de cinema foram fortalecidas. Hoje, elas detêm 1/3 do mercado e são responsáveis por mais de 80% do faturamento dos filmes brasileiros. A quantidade de filmes brasileiros que estreiam nas salas de cinema saltou de 30 em 2003 para 86 em 2012. Neste próximo final de semana, terão sido lançados apenas nos 4 primeiros meses de 2013 o mesmo número de filmes brasileiros lançados em todo o ano de 2003. Os investimentos federais em filmes e obras seriadas de produção independente para a televisão saltaram de 123 milhões de reais em 2003 para 265 milhões de reais em 2011. O número de televisões e programadoras que coproduzem com a produção independente se ampliaram significativamente. Entrou em evidência a centralidade dos direitos audiovisuais para a consolidação das empresas independentes brasileiras. Senhor presidente, ao longo destes anos, a Ancine se consolidou como agência reguladora e de fomento ao audiovisual brasileiro, ao combinar as várias ferramentas recebidas do Poder Legislativo e do Governo Federal para que os princípios da Política Nacional de Cinema e Audiovisual, fixadas pela MP 2228-1 e pela Lei 12485, sejam atingidos. A agência teve seu quadro de servidores efetivos reforçado, aprimorou seus métodos de gestão, aperfeiçoou sua prática regulatória com mais participação social e transparência, dedicou-se a conhecer melhor o mercado audiovisual brasileiro e internacional. Temos nos empenhado por honrar as atribuições reservadas à Ancine pelo poder público. Precisamos expandir ainda mais o acesso dos brasileiros aos serviços audiovisuais. Há muito mais por fazer no Brasil nesta economia. Por um lado, levar equipamentos e serviços. Por outro, viabilizar os meios e criar a necessidade cultural. O cinema perto de você induz a criação de salas. O Vale Cultura, recém-aprovado por esta Casa e em operação a partir de julho, sob a liderança da ministra Marta Suplicy, será decisivo para incorporar os trabalhadores de baixa renda e suas famílias ao público de cinema. Ainda que os cinemas se multipliquem como nunca, para fazê-los chegar às cidades médias, é preciso induzir novos modelos independentes da indústria de shopping center e mobilizar estados e municípios para que sejam parceiros da União e ativos em criar as condições para esta expansão. A TV por assinatura cresce e altera o consumo audiovisual da maioria dos domicílios, mas são poucas as programadoras brasileiras. É preciso apoiá-las e garantir que uma divisão equilibrada das receitas oriundas da expansão do serviço as fortaleça no mercado interno. É neste fortalecimento e na internacionalização das nossas programadoras, das programadoras brasileiras, que reside a melhor condição para a inserção internacional plena dos nossos filmes, nossas novelas e séries, nossa música, nosso futebol, nossa cultura. Os produtores brasileiros estão em plena atividade, com produção constante. Mas faltam roteiristas, técnicos, atores, desenhistas, produtores, e é preciso formar gente e empresas para cada uma dessas atividades. O crescimento da demanda apresenta seu custo e exige resposta rápida.
Os espectadores estão comprando obras audiovisuais sob demanda, mas é preciso cuidar para que todos tenham acesso a este mercado, com a expansão da banda larga, com o Vale Cultura, com a preservação do poder de compra da população e garantir que as receitas desse mercado remunerem os que produzem os conteúdos. É preciso ainda garantir o poder regulatório do país sobre serviços muitas vezes prestados diretamente do exterior. Nos próximos 4 anos, a agência, em sintonia com o Ministério da Cultura e o Conselho Superior do Cinema, deverá estar atenta a estes e outros desafios e ter como prioridade consolidar a Lei 12.485 e implementá-la em toda a sua extensão, expedindo os regulamentos complementares e implantando o sistema de acompanhamento da programação. Regulamentar os programas de desenvolvimento do setor, ampliando a escala e o alcance da ação de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual. Rever o modelo de fomento construído em 1993, perseguindo maior agilidade, eficiência e menos burocracia. O foco deve estar na eficácia e no resultado da política pública. Reestruturar a Ancine para que desempenhe melhor suas atribuições regulatórias e de desenvolvimento. Acompanhar a evolução tecnológica e o surgimento de novos serviços audiovisuais decorrentes da universalização da banda larga no país. Senhores senadores, senhoras senadoras, acredito firmemente que o Brasil, em razão do talento dos seus profissionais e artistas, do tamanho da sua população, da força da sua cultura e da riqueza da sua economia, pode se destacar internacionalmente na atividade audiovisual. Acredito ainda que o projeto de desenvolvimento nacional, pelo qual todos nós nos empenhamos, requer que sejamos capazes de produzir e exportar a nossa própria imagem. Difundirmos nós mesmos o nosso modo de criar, fazer e viver, como preceitua a Constituição Federal. O bom momento do audiovisual brasileiro é conquista da sociedade, fruto do empenho do poder público em suas várias instâncias, e oferece aos brasileiros inúmeras novas oportunidades de emprego, afirmação cultural e fruição de obras audiovisuais. Tive a alegria e a sorte de, ao longo desses anos, ter podido contribuir para este momento. Devo a oportunidade ao presidente Lula e aos ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira. Agradeço eles e aos senadores da República a confiança depositada em mim. Dediquei todas as minhas energias ao audiovisual brasileiro e ao processo de construção da Ancine. Procurei empenhar-me nas boas causas. À presidenta Dilma e à ministra Marta Suplicy, devo a confiança e o convite para mais um ciclo à frente da Ancine. Se eu puder contar, mais uma vez, com o apoio dos senhores senadores e das senhoras senadoras, procurarei honrar a confiança com dedicação e empenho. Tenho a energia renovada pelos imensos desafios que o futuro reserva ao Brasil e ao seu audiovisual. Sinto, como Humberto Mauro, um dos nossos pioneiros, o cinema como cachoeira. E tal qual Paulo Emílio, nosso principal pensador, entendo que o futuro do cinema brasileiro está indissoluvelmente ligado aos destinos do país. Obrigado.